Muito do que conhecemos hoje como continente africano tem relações com a Conferência de Berlim de 1884 a 1885. A conferência foi convocada pelo então chanceler alemão Bismarck para resolver como os países europeus reivindicariam terras coloniais na África e para evitar uma guerra entre as nações europeias pelo território africano. Todos os principais estados europeus foram convidados para a conferência. Alemanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, Portugal e Espanha foram considerados como tendo um papel futuro na divisão imperial da África. Os Estados Unidos foram convidados devido ao seu interesse na Libéria, mas não compareceram porque não desejavam construir um império colonial na África pelos fatores já conhecidos da época. Também foram convidados Áustria, Hungria, Suécia, Noruega, Dinamarca, Itália, Turquia e Rússia, todos considerados jogadores menores na busca pela colonização da África. Embora a Itália reivindicasse algumas possessões coloniais no nordeste da África. Este talvez seja um dos vídeos mais completos e científicos do canal e do YouTube, e que os inscritos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e enxergar a realidade dos movimentos políticos, territoriais, religiosos e bélicos no continente africano, sob forte influência europeia, chinesa, americana e russa nos dias atuais. A tarefa dessa conferência era garantir que cada país europeu que reivindicasse a posse de uma parte da África trouxesse civilização na forma do cristianismo e comércio para cada região que ocupasse. Isso se traduziu em aculturamento forçado e exploração econômica de toda a sociedade africana. Terras específicas foram obtidas, fazendo com que os governantes indígenas africanos assinassem um X para um acordo geral de proteção por uma potência europeia. Frequentemente, esses governantes não tinham ideia do que estavam assinando, pois a maioria não sabia ler, escrever ou entender os idiomas europeus. Após a Conferência de Berlim, ainda havia pouca exploração no interior da África, além da obtenção, é claro, de tratados iniciais. Em 1900, porém, mais europeus se mudaram para o interior da África para extrair matérias-primas, como borracha, óleo de palma, ouro, cobre e diamantes. Em 1914, ano da Primeira Guerra Mundial, 90% da África havia sido dividida entre 7 países europeus. Apenas a Libéria e a Etiópia permanecendo nações independentes. Isso só foi possível pela permanência do Império Etíope, formado por Eritreia e Etiópia, que também ficou conhecido como Abissínia, derivado do grupo étnico Habesha. Pouco tempo antes, em 1896, através de expansões territoriais exercidas pelo imperador Menelik II, o império se estendeu até as atuais regiões de Oromia e Ogadénia e obteve sua maior extensão territorial em 1952, quando anexou a Federação da Eritreia. Muitas das fronteiras traçadas pelos europeus na Conferência de Berlim ainda perduram hoje, com pouca consideração pelos marcos naturais ou fronteiras étnicas ou políticas históricas estabelecidas pelos próprios africanos. O desrespeito a essas fronteiras, a maioria das quais foram mantidas após a independência, muitas vezes continua a gerar conflitos na África até hoje. Como já destacado, pouco antes da Primeira Guerra, as potências europeias controlavam 90% do continente, com apenas a Abissínia e a Libéria mantendo a independência. Quando a guerra estourou, não se esperava apenas que cada uma dessas colônias ajudasse seu respectivo ocupante europeu com mão de obra e matérias-primas, mas muitas realmente se tornaram teatros de guerra por direito próprio. O início da Grande Guerra em 1914 teria consequências trágicas, não só para as sociedades europeias, mas também para as pessoas obrigadas a ajudar os esforços de guerra das próprias potências que lhes negavam a liberdade no continente africano. Os antecedentes da Primeira Guerra no continente africano têm muitas semelhanças com o atual cenário global neste momento. Os europeus mantiveram forte influência na região, estabeleceram um plano de fundo político para estabilizarem determinadas regiões com tropas de paz e laços econômicos, sempre dizendo que a África não só compartilha uma rica história com os países da União Europeia,
mas também valores e interesses comuns. Os principais produtos de importação europeia da África são pedras preciosas, veículos, frutas, máquinas, ferros e urânio. Com a eclosão da guerra na Ucrânia, após a Rússia invadir sua vizinha, os planos europeus logo foram de mal a pior na África. Com a guerra na Ucrânia, interrompeu-se os mercados de níquel, titânio e metais importantes, causado também pelas restrições chinesas à exportação de galho e germânio. No ano passado, países europeus, lutando para garantir alternativas ao carvão russo, importaram 40% mais carvão do principal centro de exportação da África do Sul, a fim de atender às demandas da indústria europeia, ao mesmo tempo que reclamam da poluição do meio ambiente. Venha visitar a nossa loja Área Militar. Temos muitas camisetas de diversas estampas, cores, canecas, botões e até pôsteres, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar ou pelo link fixado nos comentários e na descrição deste vídeo. Outro fator de desestabilidade e colonialismo na região africana é a presença da China. No início dos anos 2000, a Europa detinha hegemonia na exploração do mercado africano. Após 2020, com o emprego da economia de empréstimo cheio de benefícios e também de armadilhas, os chineses tomaram o monopólio de importação de toda a África. Mais de 10 mil empresas chinesas operam atualmente em todo o continente africano, e o valor dos negócios chineses desde 2005 chega a mais de 2 trilhões de dólares, com 300 bilhões de dólares em investimentos atuais. A África também ultrapassou a Ásia como o maior mercado para os projetos de construção da China no exterior. Entre 2017 e 2020, a China transferiu quase 3 vezes mais armas para a África subsaariana do que os Estados Unidos, em termos de quantidade e também de qualidade, de acordo com a análise do CSIS. Zimbábue, Moçambique, Namíbia, o arquipélago de Seychelles, Tanzânia e Zâmbia receberam cada um mais de 90% das armas da China. Isso evidencia uma coisa: o forte domínio econômico, bélico e político chinês em toda a região africana, engolindo a influência europeia e americana. Em relação comensal e não concorrente direto, está a influência da Rússia com a China. Com laços forjados sob domínio soviético, a Rússia historicamente desfrutou de relações calorosas com muitos países africanos, já que suas ambições econômicas e ideológicas frequentemente se alinham e seus laços são reforçados por uma desconfiança mútua no Ocidente. A disseminação dos votos de abstenção da África nas resoluções das Nações Unidas para tentar condenar a invasão russa na Ucrânia no ano passado indicou algumas interpretações principais, entre elas a forte influência russa, bélica, política e econômica na região. A Rússia tem feito grandes esforços para administrar sua imagem na África com sucesso misto. Uma pesquisa de 2021 do Afrobarometer 24 mostrou que apenas 35% dos entrevistados africanos viu a presença da Rússia no continente como positiva. No entanto, outra pesquisa, feita no ano passado, descobriu que 38% dos entrevistados viu a influência russa como positiva, enquanto 16% viam como negativa. Supor que os africanos são mais suscetíveis à propaganda russa é uma simplificação e um desconto de que os africanos se sentem ignorados pelo Ocidente. Os países africanos muito lamentam a marginalização econômica e política em fóruns internacionais como a ONU, onde muitos não se sentem ouvidos. O continente não tem um assento permanente no G20 ou no CSNU. Além de se sentir ignorados, os membros da diáspora africana vivenciam regularmente o racismo e a xenofobia no Reino Unido, na Europa, na China e agora na Ucrânia. No início da guerra na Ucrânia, estudantes e profissionais africanos que tentavam fugir dos combates foram forçados a descer de ônibus e trens para dar espaço aos cidadãos ucranianos. As imagens dessas cenas foram amplamente compartilhadas nas mídias sociais, mas poucos deram importância por ter sido a Ucrânia e não a Rússia.
A Rússia, por sua vez, efetivamente aproveita esse sentimento, usando indícios de verdade misturados com propaganda flagrante que oferece aos cidadãos e líderes africanos um senso de relevância, mesmo que a África seja menos prioritária para a Rússia no jogo de poder global, mas amplo do que muitos no continente gostariam de acreditar. Para a Rússia, a África é um teatro útil, no qual pode desviar as atenções do Ocidente de suas próprias ambições regionais e forçar os países ocidentais a espalhar seus recursos diplomáticos, militares e financeiros de forma mais fina para amenizar os temores da crescente presença da Rússia no continente. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a Grã-Bretanha e a França controlavam coletivamente 45% da população da África. A Alemanha, atrasada, manteve apenas 9%. O que isso significava? Esse fato provaria ser uma desvantagem significativa para a Alemanha durante a guerra, pois não poderia competir com os aliados por recursos materiais e humanos. Por exemplo, a França usou tropas coloniais ao longo da frente ocidental. Apesar de não haver uma pesquisa atual que aborde exatamente a significância do domínio russo sobre o continente africano, no atual cenário, pelas claras evidências das relações com a África, a cooperação bélica e econômica com a China regionalmente e a crescente participação de líderes africanos em cúpulas com Moscou, certamente a Rússia mantém forte apoio coletivo de ao menos 60% da população da África com base no histórico. Diante do quadro histórico centralizado no colonialismo exploratório do pós-guerras mundiais, com forte presença política e militar soviética, a desaceleração do domínio soviético no pós-Muro de Berlim, no reordenamento econômico e de infraestrutura chinesa nos anos 2010 a 2020, como também a forte presença política, bélica social russa, a África se comporta novamente como berço de uma grande guerra mundial. Se antes a África se comportou como esteira de tropas para a Europa contra uma Alemanha expansionista na porção norte do continente e no continente europeu, observou-se neste momento inúmeras semelhanças com o passado, e hoje há muitos levantes militares sob uma fachada de legitimidade o mais rápido possível dentro do continente africano. Nos últimos 3 anos, militares derrubaram os presidentes do Mali em 2020 e em 2021, na Guiné em 2021 e em Burkina Faso em 2022. As condições políticas em Mali, Guiné e Burkina Faso estão intimamente relacionadas com o turbulento passado e presente de cada país. Nos últimos anos, estima-se que os insurgentes do ISIS tenham obtido o controle de até 40% do território, por exemplo, de Burkina Faso, um terreno fértil para golpes com tutela de potências como plano de fundo. Os levantes de anos atrás, inflamados pelo novo formato econômico e político da África ocasionado pela guerra na Ucrânia, estimularam tentativas de golpes e movimentos violentos pelo continente, forçando tropas europeias e autoridades estrangeiras de paz a se retirarem às pressas da região, como foi no Mali, recentemente agora no Sudão e no Níger. A tomada de poder no Níger, por exemplo, liderada por soldados pertencentes à guarda presidencial, é apenas a mais recente de uma série de golpes de Estado ocorridos nos últimos anos. Cada país tem um golpe, isso geralmente é um prenúncio de mais golpes. A África pode se preparar para mais movimentos militares e possivelmente atritos entre nações que desempenham políticas diferentes. Militares da Guarda Presidencial do Níger foram à TV Nacional em 29 de julho comunicar à população que o governo do presidente Mohamed Bazoum, eleito em 2021, havia caído e que a partir de então as decisões seriam tomadas por uma junta militar. No discurso lido ao vivo, alegaram deterioração contínua da situação de segurança e má governança econômica e social do país. A presença clara de um cinturão de instabilidade na África são as nações consideradas em guerra civil ou que sofreu golpe militar e apegadas ao movimento político russo neste momento. Dias atrás, o líder de Burkina Faso e do Mali, em um comunicado conjunto divulgado em 31 de julho, advertiram que qualquer intervenção militar no Níger, buscando restabelecer o presidente deposto Mohamed Bazoum, como a Nigéria vem preparando para isso, seria entendida como uma declaração de guerra contra as duas nações africanas, comandadas por juntas militares.
A declaração foi dada às vésperas de uma nova cúpula da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental para discutir os golpes. As movimentações políticas na África revelam semelhanças com o passado de duas grandes guerras mundiais. 17 estados africanos se abstiveram de punir a Rússia na ONU, inclusive a África do Sul, pertencente ao BRICS, e muitas outras foram a favor de Putin. Estamos presenciando, então, uma nova geopolítica global. Se antes as nações africanas dependentes da Europa se alinharam aos aliados, certamente o cenário atual é diferente. E a Rússia mantém fortes laços econômicos, políticos e bélicos com os povos africanos, principalmente com o último acordo militar com 40 nações africanas, o que pode tornar a África uma nova esteira de guerra mundial em favor de Moscou. Cada vídeo nesse formato demanda muito estudo, tempo e também investimento. Peço a sua contribuição se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação, curtir o vídeo e compartilhar com amigos para o canal crescer ainda mais e termos novos vídeos como este no futuro.